Você senta, estuda, compra curso, faz aulas, sempre está procurando evoluir, sempre está procurando criar algo novo, mas aquele sentimento de que você não está pronto sempre te persegue. Se isso acontece com você, pode ficar tranquilo que isso é comum entre os músicos. Isso também acontece comigo. E isso é um sentimento que vai te acompanhar por toda a vida. E hoje eu quero falar um pouco sobre esse assunto com você. Quero falar um pouco sobre o que você pode fazer e algumas coisas que eu tenho como experiência própria. Esse sentimento é algo muito comum entre os músicos. Eu vejo muitos músicos por aí bom, até reconhecido, os próprios grandes músicos também. Você vê quando alguém elogia eles ficam meio assim, ficam meio sem jeito, né? Porque muitos deles pensam assim, não, mas eu não sou tudo isso, eu não toco tudo isso, tem gente bem melhor, tem gente que sabe mais do que eu. E realmente a música é algo muito infinito. É difícil você julgar uma arte, comparar uma música com outra, comparar uma arte com a outra, porque cada música leva o seu peso, leva a sua identidade, suas emoções. Então você pode ser um grande músico, mas você vê outro grande músico tocando outra coisa, você fala, aquilo é música. Você vê um cara tocando e fala, aquilo é um guitarrista. Aquilo tem sentimento, aquilo tem técnica, aquilo tem velocidade, aquilo tem o som, o timbre é bonito. Então você está sempre naquela situação de que eu não estou preparado, não estou pronto, eu não estou ainda bom para ser um músico de verdade. E às vezes você começa a estudar, começa a conhecer guitarristas de outros níveis superiores, né? E esse é um dos grandes problemas que acontece com o músico. Quando ele está aprendendo o instrumento, tá tudo bem. Ele só conhece as notas, algumas coisas. Como ele começa a se aprofundar no mundo da música e começa a ouvir referências no estilo que ele quer tocar, referência no instrumento que ele quer tocar, ele vai começar a conhecer grandes músicos de outros níveis muito altos. Então você começa a perceber o som que os caras tocam, o timbre, a técnica, a melodia, a velocidade. Quando eu comecei a tocar guitarra, eu conheci as pessoas do meu bairro, as pessoas da minha rua, as pessoas da minha cidade, as pessoas mais próximas que eu via tocar guitarra, que eu conhecia. Ou então a minha referência eram as bandas de pop rock. A minha referência eram bandas mais populares, né? E quando eu comecei a ouvir Joe Satriani, quando eu comecei a ouvir Steve Vai, Wing Malmsteen, Kiko Loureiro, quando eu comecei a ouvir o próprio Austin G3, Júnior Afran e outras bandas mais, eu comecei a ver que por mais que eu aprendesse, tocasse, esses caras sempre iam estar no nível que eu não conseguiria chegar. Muitos músicos tocam música do Steve Vai, muitos músicos tocam música do Satriani, do Kiko Loureiro, mas não são o mesmo nível. A gente precisa entender isso. Eu tocar uma música do Kiko Loureiro não quer dizer que eu estou no mesmo nível do Kiko Loureiro. Eu tocar uma música do Joe Satriani não quer dizer que eu sou do mesmo nível que o Joe Satriani. Porque o cara criou aquilo. O cara inventou aquilo. Eu só copiei, só reproduzi. Cadê a minha música? Cadê a minha arte? Eu tocar um cover de um cara grande não me torna grande. Me torna um músico bom. Mas aquele cara criou, o cara teve a ideia, o cara criou tudo. Fez a música que eu copiei, que eu tirei. Então são mundos diferentes. Você tocar solos de guitarristas famosos é bom para aprender a técnica, a linguagem do cara, muita coisa do cara. Mas você achar que está no mesmo nível, eu toquei um solo do Slash, eu estou no nível do Slash, não. Você criou o quê? O que você criou? Seu. O que você fez? Seu. Então o músico sempre tem esse impasse com ele de sempre se achar inferior. Tem músicos que se acham muito mais do que são, realmente. Mas são poucos. A maioria dos músicos que eu vejo, os músicos realmente que são bons,
eles sempre são modernos, sempre se acham menores do que são. E é um sentimento que às vezes a gente fica preso, porque a gente não dá uma aula, a gente não faz um curso, não faz um solo, não grava um vídeo, porque pensa, não, eu não estou pronto ainda. Tocar numa banda, não estou pronto ainda, não consigo ainda. Mas às vezes a gente tem que afastar um pouco os grandes músicos, porque são níveis totalmente diferentes do que a gente toca. Vamos ficar mais no nosso nível, as pessoas ao nosso redor, que a gente conhece, as pessoas que tocam mais a gente, as pessoas que são mais próximas. Você vê que a quantidade de músico que ainda precisa aprender o instrumento é bem maior do que os grandes músicos. Quantas pessoas você conhece que tocam igual o Satriani? Eu não conheço nenhuma. Ao meu redor, assim, um bairro, cidade, que tocam nível Satriani, Kiko Loureiro. Você vê várias coisas na internet de músicos bons, mas a realidade mesmo não é aquela. A realidade é um músico mediano, é um músico que está aprendendo, um músico bom, mas que não é um super guitarrista. Esse é o normal. Então, às vezes, você se julga inferior, você se julga ruim em comparação a grandes fenômenos da música, mas você não pode tirar o seu mérito de estar estudando, de estar aprendendo, de estar evoluindo, de estar cada dia procurando ser um músico melhor. Outro problema muito grande que eu vejo é que às vezes a gente está muito preso à rede social. Você que acompanha guitarristas, abre o Instagram, aí tá lá, guitarrista de 12 anos, tocando bem. Um guitarrista mulher de 15 anos, tocando ótimo. Um chinês tocando com 12 anos, ótimo. Um moleque de 16 tocando em tal estado, ótimo. Aí você vê muita gente tocando bem, mas ali é um recorte de 30 segundos, ali é um recorte de 1 minuto, ali é um recorte de 20 segundos, que você não faz a menor ideia do que ele fez para fazer aquele vídeo. Talvez ele treinou 6 meses para um vídeo de 20 segundos. Talvez a pessoa está há 10 anos estudando para fazer aquele vídeo de 1 minuto. Como assim 10 anos estudando? 10 anos porque ele treinou escala, ele treinou técnica, ele treinou, estudou o timbre, ele treinou aquela música, ele fez, refez, com certeza ele errou e melhorou, gravou, para chegar a um nível superior, que você vê que um cara é realmente extraordinário, pode ter certeza que ele demorou muito para chegar até ali. No mínimo uns 3 anos estudando para se tornar um músico bom. Eu não estou falando para se tornar um músico extraordinário, não. A não ser que você tenha realmente um talento musical muito forte. Mas é preciso dedicação. Esquece isso de, eu vou treinar aqui 1 mês, 1 semana e eu vou aprender. Não vai. A parte mecânica dos dedos, até você conseguir fazer as coisas mecanicamente, demora muito. O sentimento tem que ter na música, mas a parte mecânica também é muito importante. Por quê? Você fazer a escala sem precisar olhar. Você encontrar as notas no braço do instrumento na hora que você quiser. Não ficar contando as casas, não ficar contando as cordas, procurando o dó, o sol. Não, aqui é o dó, aqui é o sol, aqui é o fá, aqui é o mi. Você sabe exatamente onde cada nota está. Isso é totalmente diferente do que pegar um solo, fazer ele, tocar ele, e na hora de você conhecer o seu instrumento, conhecer as escalas, notas musicais, não ter a menor noção do que está fazendo. Então muitas vezes a gente fica preso a um vídeo de 1 minuto, sendo que ali tem uma vida toda por trás. Tem professor, tem escola de música, tem dedicação, tem material, um bom livro, um bom DVD, aliás, uma boa videoaula, né? Uma boa didática. Às vezes você está preso à sua cabeça. Você fala, não, vou aprender sozinho, porque eu tenho um talento. Aí estuda as mesmas coisas, faz as mesmas coisas, pega as mesmas coisas. Às vezes uma escala errada. Às vezes está tocando sempre os mesmos solos do guitarrista tal. O guitarrista tal para mim é o melhor. Tudo que ele faz eu vou pegar e esquece todo o resto. Porque aquele cara tem a linguagem dele na música. Você precisa aprender a sua linguagem na música para não se tornar um cover daquele cara eternamente. A não ser que você queira virar um cover do guitarrista tal eternamente. Então, tudo certo.
Mas você precisa tirar esse peso de mas essas pessoas estão na minha frente, estão melhores do que eu. Se você está treinando, estudando, aprendendo, vá em frente, mostra o teu trabalho, faz um vídeo. Pense nas pessoas que estão para trás, que precisam aprender, que querem aprender. O que você pode ensinar para essa pessoa, o que você pode mostrar. A sua música tem verdade, tem sentimento? Você, quando toca, percebe que tem algo ali? Então você precisa tirar esse medo de ser um impostor, né? Às vezes a gente pensa assim, mas eu não sou tudo isso. Estou só enganando o pessoal. As pessoas estão sendo enganadas por mim, eu não toco tudo isso. Tem muito músico que fala isso. Eu já ouvi o Mozart Mello, um grande músico que ensinou quase todo mundo, falando, mas eu tenho muito que aprender ainda na música. O Juninho Afran falando também que, ele fala brincando, não toco nada. Muitos guitarristas extremamente bons falando, tirando onda que, eu não toco nada diante de tal fulano, tal pessoa. Isso todo mundo que é músico, estuda música e sabe o quão longe está de aprender tudo, o quão longe está de aprender as coisas da música, entende. Hoje em dia, eu, depois de estudar durante, quase 20 anos, por mais que eu toque vários estilos, várias coisas, eu penso, eu estou muito longe de aprender realmente o que é a música, de aprender realmente o que é essa arte, de aprender realmente tudo, o quão grande tem outros músicos na minha frente. Mas nem por isso eu vou deixar de gravar meus vídeos, vou deixar de gravar minhas músicas, gravar meu material, fazer um trabalho bacana, ensinar para outras pessoas o que eu sei, mostrar as coisas que eu sei, porque a vida é isso. Se você for esperar a perfeição, esquece. Porque sempre vai ter alguma coisinha para ajustar, um volume, uma intenção, uma velocidade, um arpejo, uma técnica, uma emoção, uma melodia. Nunca vai estar pronto. Então, você que é músico e quer começar a dar aula, quer tocar numa banda, quer começar a gravar vídeos para a internet, pense nisso. Você pode estar deixando para trás um grande legado, por medo de não ser suficiente. Se você não for bom, não estiver indo bem, você vai ver nos vídeos, vai ver no áudio, vai ver com o tempo, pegar experiência com outros músicos, e você vai seguindo até chegar ao nível que você quer chegar. E isso é muito importante no começo da caminhada musical, para quem quer criar uma carreira musical, para quem quer viver de música. Pense nas pessoas que estão atrás de você, que sabem menos que você, porque o comum da população musical é que está começando, está aprendendo, está começando a desenvolver. Não são grandes músicos. A cada um quiloleiro tem 10 mil guitarristas medianos. 10 mil, 50 mil. Você vê, quando você vai numa igreja, quando você vai num barzinho, quando você vai em algum evento, tem muito músico aprendendo, tocando em banda, que toca mediano, que toca mais ou menos. Não são aqueles músicos, você vê o cara fazendo o solo do guitarrista, aí você percebe que não está indo bem legal. Por quê? Porque é normal isso. A gente é acostumado na internet, bota lá no YouTube guitarrista, aparece 1000 guitarristas bons. Você coloca lá pianista, aparece pianista fenomenal, mas aquilo ali é fora da curva, ali é outra coisa. Porque o normal, o comum, é você ver músicos mais normais. Então você precisa pensar em quem está abaixo de você. O cara que está começando agora, que não sabe as notas, o cara que quer aprender o solo, as escalas, o cara que ainda não entende muito de música, que precisa ouvir uma música mais simples, o cara que precisa entender primeiramente o básico. Se você tem material, se você tem algo para ensinar, para mostrar, porque você vê o Santana. O Santana é um cara extremamente famoso, mas ele segurou a linha dele de música latina melódica, os fraseados mais simples, mas extremamente bem feitos, bem compostos, muito bonito. E assim ele seguiu a linha dele e foi em frente. Ele não quer ser o Ing Malmsteen, ele não quer ser o Kiko Loureiro, ele quer ser o Santana. Porque o mundo todo conhece o Santana. E não só ele, como vários outros guitarristas, como o B.B. King. O B.B. King tinha a linha dele. O B.B. King viu estourar Van Halen, o B.B. King viu estourar Jimi Hendrix, o B.B. King viu estourar o Ing Malmsteen, Joe Satriani, mas o B.B. King era o B.B. King. Ele não queria fazer arpejos no blues dele. Ele tinha a linha dele e ele seguiu em frente fazendo aquilo que ele acreditava. Então você precisa muitas vezes pensar no que você quer fazer.
como música, porque você sempre vai estar abaixo de alguém, sempre. Vai ter alguém melhor do que você. E você sempre vai se sentir que precisa aprender mais, que você precisa evoluir mais, isso é normal, todo músico tem esse sentimento. Por melhor que ele seja, sempre vai ter a sensação de, não, vou dar um tempo aqui nesse negócio para me estudar música. Eu sempre tiro, tô gravando aqui alguma coisa, tocando alguma coisa, não, esses 2, 3 meses aqui, eu vou separar para me estudar tal música. Eu vou separar para me estudar tal coisa. Eu vou separar para me estudar tal estilo. Por quê? Porque sempre tem alguma coisa para a gente estudar e evoluir. Isso é muito importante para a nossa caminhada musical. E a gente precisa também aceitar o que as pessoas falam. As pessoas falam assim, cara, você é muito bom, você é um ótimo guitarrista. Às vezes a gente fica meio assim, mas a gente tem que começar a perceber o quão bom músico a gente é, não ficar se achando, mas ter em mente o quão trabalhoso foi chegar aonde chegamos e aonde estamos indo. Isso é importante para a nossa caminhada musical, a gente ter uma certa tranquilidade no que a gente faz, no que a gente está produzindo. Eu tenho músicas próprias, autorais, tem muita coisa que eu estou construindo. Então eu não sou um grande músico, um ótimo músico. Você pode ver meus vídeos no Instagram, no YouTube, só procurar Bergson Rodrigues. Eu também tenho músicas autorais nas plataformas musicais, só colocar aí YouTube Music, Spotify, no Deezer, onde você quiser, para procurar Bergson Rodrigues, que vai estar lá. Então eu tenho as minhas coisas, eu vou seguindo na minha linha, estou fazendo meu trabalho, eu quero passar a minha mensagem, eu sei onde eu quero chegar, então você que está também pensando em fazer isso, vá em frente e siga seus objetivos, seus sonhos, que a vida é muito curta para a gente ficar com esse negócio de mas eu não estou pronto, eu não consigo. Então é isso aí. Se inscreve no canal, deixa um comentário bacana, deixa aí o seu gostei. Espero ver você no próximo vídeo. Escuta lá minhas músicas, só apontar pro QR Code aí que você vai ouvir minhas músicas. Valeu, galera, tamo junto, até a próxima. Fui!